O que é Cristo enquanto o verbo de Deus? João capítulo 1, versículo 1 fala que no princípio era o verbo, não é? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14 diz que o verbo, que é Deus, se fez carne. Portanto, o encarnado, que é Deus, que é Jesus Cristo, ele é o verbo, isto é, ele é a palavra de Deus. O que é o Cristo enquanto a palavra de Deus? Ora, é a manifestação corpórea da vontade de Deus no meio dos homens. Então, falar desse Cristo enquanto palavra de Deus é falar de uma vida divina encarnada. Uma vida divina manifestada na carne. É Deus manifestado no homem. E Cristo, então, no Evangelho, convida os seus discípulos a serem de fato os seus discípulos. Então, em razão de tudo isso, de não se ouvir o Evangelho puro e dos costumes e da tradição, ocorre que muitos se veem, se dizem, se afirmam cristãos e que de fato não são. Então, o que o apóstolo está colocando aqui no capítulo 3, versículo 6, é um fato do aspecto do lado de Cristo, da obra consumada. Eu posso dizer, nós somos casa de Deus. Eu chego aqui num domingo, as cadeiras repletas de pessoas, todos com a Bíblia na mão, todos cantando, levantando as mãos, não é? Na hora todos trazem a oferta, na hora da oração todos fecham os olhos, enfim. Mas a pergunta é, aí eu chego e digo, olha irmãos, estamos aqui reunidos nessa manhã como casa de Deus. Eu posso falar assim? Posso, porque a ideia é que nós somos a casa de Deus porque cremos. Agora, o fato individual, se você crê de fato ou não, se eu creio de fato ou não, se eu sou de fato ou não, isso só Deus pode saber, e você próprio, e eu próprio. Isso se nós analisarmos profundamente o nosso ser. Isso se nós colocarmos à prova o nosso coração. Eu digo colocar à prova o coração porque uma das maneiras práticas de se fazer isso, de você colocar à prova se você crer ou se você não crer, se você é ou se você não é quando você é confrontado com a verdade de Deus. É interessante que no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus, ele falou um dos mais profundos sermões que ele já ministrou. Em termos orgânicos, em termos do significado da fé, talvez o mais profundo de todos, Cristo fala no capítulo 6 do Evangelho de João. E aquelas palavras foram tão fortes e tão profundas, porque Cristo vai usar ali o comer da sua carne e o beber do seu sangue como algo que se recebe e se constitui dentro do homem. Isso para Jesus Cristo é fé. Isso foi tão forte ali no capítulo 6, que os irmãos lerem com atenção. Lá no finalzinho vai dizer que todos abandonaram a Cristo naquele momento, dizendo, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Ora, aquela multidão abandonou a Cristo no exato contexto em que Cristo fala sobre a fé. Não é interessante? Aí ficaram apenas os 12 apóstolos. Aí Cristo, voltando-se para eles, disse, e vocês também não querem voltar, não querem me abandonar? Foi quando Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna.